Muito bem, então aqui nós vamos agora trabalhar com o teste de cabeamentos do sistema de carga, que eu recomendo que você faça ele como primeiro teste, por dois motivos. Primeiro, porque os cabos do sistema de carga, eles são os componentes que mais dão problema em número de vezes na oficina. Então a maior parte dos problemas de carga e partida entre alternador e bateria ali no sistema de carga está relacionado com o cabeamento ou a condução de energia do alternador para a bateria, nesse nosso módulo de alternadores montados no carro. E o segundo motivo é que os cabos com problema vão influenciar nos testes posteriores. Então esses são os dois motivos para você testar os cabos logo de primeira. Chegou na oficina, o carro para você, está desconfiando que o problema é alternador. Antes de tudo, teste o cabeamento por dois motivos. Porque os cabos são os componentes que mais dão problema em oficina. E segundo, porque cabos com problema, eles vão influenciar nos testes posteriores. Quando você for testar a corrente do alternador, quando você for testar a tensão de linha, cabos com problema influenciam nesses testes. Então vai dar errado num teste lá na frente, mas a causa é o cabeamento. Então antes de você continuar, garanta que os cabos estão 100%. E o teste de cabo é muito simples. Eu vou demonstrar aqui para você. Basicamente você faz uma comparação entre a tensão que está entre a carcaça e o B+ do alternador e a tensão que está entre o polo positivo e negativo da bateria. O alternador pode estar a mais do que a bateria meio volt ou 500 milivolts, depende da escala do seu multímetro, mas o valor é o mesmo, tá? Meio volt é igual a 500 milivolts. Então não pode ter essa diferença entre a saída do alternador e bateria superior a 500 milivolts. Como assim, professor? Dá um exemplo. Vamos dizer que no seu alternador, que eu vou mostrar a medida aqui agora, vamos dizer que no seu alternador você tem 14 volts. Na bateria, esses 14 volts tem que chegar até ela. Pode cair um pouco na linha? Pode. Quanto? Meio volt. Então se tem 14 volts no alternador, 13,5 na bateria. Se chegou de 13,49 para baixo, os cabeamentos precisam ser corrigidos. Qual que é a correção dos cabeamentos? Principalmente nas conexões. Você verificar as conexões, deixar elas, passar algum protetor anticorrosivo e verificar se o defeito parou. Se não, o defeito não parou, aí realmente o problema está nos cabos em si que você precisa fazer a substituição. Então nessa aula aqui eu vou mostrar como é que você testa se existe um problema no cabeamento. Segunda coisa, em qual dos dois cabeamentos está o problema, se está na parte positiva ou se está na parte negativa. E terceiro, como é que você cerca a região do problema, sabendo, por exemplo, que está no positivo. Qual é a região que está o problema, que está a falha. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá para o nosso trabalho de demonstração em oficina. Bom, então aqui basicamente é o seguinte, você vai regular o multímetro na escala de tensão, você vai instalar o mesmo multímetro duas vezes ou dois multímetros em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. No caso aqui da tela, o multímetro da direita está na bateria e o multímetro da esquerda ele está no alternador, entre a carcaça e o B+. Você vê que existe uma diferença entre o alternador e a bateria? A diferença aqui é de 14,04 até 13,84. Isso dá uma diferença de 0,2. Ou seja, do alternador carcaça B+, até a bateria positivo e negativo, existe uma diferença de 200 milivolts, 0,2 volts. Então esse sistema está conduzindo, esse cabeamento está conduzindo a tensão que sai do alternador até a bateria. Vou mostrar aqui agora como é que é feita essa instalação. Do alternador é de carcaça para B+, que é o parafuso
13, que sai com o maior cabeamento do alternador. E na bateria, polo positivo e polo negativo. Quais são os cuidados na hora de fazer esse teste? É importante que você ligue os componentes do carro. É importante que você faça esse teste com os cabos frios e quentes. Senhor, por quê? Porque é o seguinte, a temperatura ela influencia diretamente na condutibilidade dos cabos. A temperatura ela muda a resistência tanto de condutores como de resistores. Quanto mais quente, menos um condutor conduz. Quanto mais quente, menos um isolante isola. Por isso você faz o teste dos cabos tanto frio como quente. Quente é acionando 2 vezes a ventoinha ali do radiador, o veículo já está em temperatura de trabalho. E por que é importante testar com o máximo de componentes ligados? Porque a corrente circulando por um cabeamento com resistência vai aumentar essa diferença entre alternador e bateria. Por isso você precisa ligar todos os componentes possíveis ali do carro e realizar esse teste. Se os cabos reprovarem em qualquer uma das condições, aí você entra para descobrir qual dos dois lados está com problema. Então você já sabe, vamos dizer, aqui tá bom, mas vamos dizer que você tinha ali 14,04 e na bateria tinha 13 volts, 1 volt perdendo. Pode ser que quem esteja tendo essa diferença, segurando essa tensão, seja a parte positiva ou a negativa, ou os dois ao mesmo tempo. Como é que você faz para descobrir qual dos dois lados está segurando tensão? Vamos aqui para te mostrar um teste que é feito aí para a gente descobrir realmente qual dos dois lados está com problema.